Me perguntaram, Alcides, quando você vai escolher uma empresa, quais são, o que você olha nela primeiro, né? Na verdade, são vários fatores que você precisa olhar em uma empresa. Mas o primeiro fator que você precisa olhar, na minha humilde opinião, é claro que eu não estou dando dicas para você escolher determinado ativo. Eu estou falando o que eu acho importante que você deva olhar se você é iniciante, se você não tem um conhecimento legal aí sobre investimento. Primeiro, você deve olhar a lucratividade. Se é uma lucratividade recorrente, ou seja, se todos os meses, né, quando você fecha, todo trimestre, ele fecha o mês e fecha o trimestre, melhor dizendo, e está sempre crescendo, ele está sempre dando retorno positivo para a organização. Por que isso é importante? A empresa que reporta lucro negativo, certamente ela tem algum problema que precisa corrigir. Se ela está reportando lucro, então é muito importante que essa empresa, na parte da lucratividade, ela possa entrar no hall de análise, para você estudar um pouco mais, para ter um pouco mais chance de conhecer essa empresa de perto, para ver se ela entra ou não no hall de estudos para você comprar essa empresa. O segundo item é o crescimento do patrimônio, tá? Então, quando você tem o patrimônio crescendo, também é muito bom, é muito importante, tá? Então a empresa recebe todo o lucro, ou ela distribui em dividendos para os acionistas, ou ela reinveste no negócio. Se ela reinvestir no negócio, então o patrimônio da empresa vai crescer. Se ela pegar uma parte, ela distribui como lucros e dividendos, e uma outra parte ela reinveste. Então é uma empresa que tende a ser uma empresa boa, ela tem bons fundamentos nessas duas áreas aqui. Um outro fator interessantíssimo que eu também recomendo que você olhe é o endividamento. A empresa está muito endividada, como é feito a composição do capital próprio e do capital de terceiros. Então é muito importante que você observe isso, e quando a empresa ela não tem dívidas, isso significa que se houver uma crise, né, ela tem condição financeira de estar passando por uma crise muito mais tranquila do que uma empresa que está endividada. Digamos que você pega uma empresa do mesmo setor, uma está endividada, muito alavancada, e a outra não está. Então qual que é a probabilidade maior de ter problema? A que está endividada, ela tem maior chance de ter problema. A que está menos endividada, a probabilidade dela ter problema é muito menor. Ou mesmo que ela tenha problema, mas o problema é bem menor do que se for o caso de uma empresa endividada. Tá? Uma outra coisa importantíssima, governança corporativa. Por que é importante você olhar na governança corporativa? É importante você observar como é feito os detalhes da gestão da companhia. É muito importante, tá? O ROI, por exemplo, é importante você olhar, que o ROI significa o quanto a empresa remunera o capital dos acionistas. Então é importante você olhar para esse indicador. O ROIC também é muito importante. Qual é a margem líquida? Desculpa. Qual é a margem líquida da companhia? Né? Então é importante você estar sempre olhando qual a margem aquele negócio dá para você. Se é uma margem ruim, se não é. O EBITDA da companhia, né? Se a operação da companhia, se ela está gerando lucro, ou se os lucros advêm de investimentos em outras empresas coligadas, outras participações que a empresa investiu. Então é importante você estar olhando para todos os detalhes, né? O CAPEX, né? Qual é o CAPEX da empresa que você... Então, é importante o CAPEX também. O tag along, né? Tag along é importante você olhar se ela tem acima de 80%, ou a maioria das empresas boas são 100%, mas até 80% é bom. Então, dá uma olhadinha lá no tag along dela. Outra coisa importantíssima para você olhar também é se os administradores, se os diretores da empresa, se eles têm ações na companhia. Significa o seguinte, se eles têm ações, é porque eles acreditam que esse negócio é bom. Eles mesmos acreditam. Se eles estão no controle da companhia, eles têm o máximo de informação do que qualquer outro investidor externo. Nós, investidores externos, temos o que ela publica no RI da companhia. Então, se ele não tem ações, significa que eles têm um pé atrás com aquela empresa. Agora, se eles têm bastante ações, se continua comprando, significa que eles acreditam naquele negócio, então tem uma chance muito boa daquele negócio ser bom. Tá?
O PL da companhia, o que é o PL? O PL é o tempo que a empresa vai devolver para você o seu dinheiro. Qual que é bom? Por exemplo, Banco do Brasil devolve em 4, 5 anos. A maioria das empresas devolve com 8 anos, 10 anos. Agora, mais de 10 anos já não é legal. Agora, se pegar de 4 até 6 anos, é um prazo legal. Você está tendo um retorno do seu dinheiro também investido. O PVP, o que é o PVP? É o preço, né? Se a empresa tem um PVP de 1, significa que todo o valor que ela tem, se essa empresa for vendida, ela dá para quitar 100%. Se você comprar, se tem um, digamos que seja 1, né? Então ela está, o preço, o mesmo valor do valor patrimonial dela. Se ela está 90, 0,90, significa que você tem uma oportunidade de 0,10 de ganho. Você está comprando uma empresa de R$1 pagando apenas 90 centavos. Se ela está 0,80, por exemplo, 0,80, significa que você está pagando 80 centavos numa empresa de R$1. Então, oportunidades. Agora, a empresa tem o porquê que ela está desse jeito. Aí você tem que analisar o porquê ela está descontada. Se é algo que é normal naquele setor, ou se é a gestão da companhia que tem algo errado. Tem algumas empresas que são geridas, o controle é do governo. Então, tem pessoas que ficam com o pé atrás porque pode trocar de líder, né, de 4 em 4 anos. Então, um presidente novo troca a mudança de controle. Então, isso é um risco que tem para o mercado. Observa se essa empresa está realmente descontada ou se não está. Então, qual é o motivo que está fazendo isso? Tá? Então, isso são dicas que são valiosíssimas para você que está começando agora, né? E uma outra dica importante, todas essas informações estão lá no RI da companhia. Então você entra lá no RI da companhia, digita o nome da empresa, RI na frente, ela vai aparecer o canal direto, né, com relações com investidores. Aí você vai ver o balanço patrimonial, né? O que é importante ver no balanço patrimonial? Tudo isso que eu falei aqui tem no balanço patrimonial. Então você pega o balanço patrimonial, verifica liquidez, qual é a liquidez que ela tem. Então você pega todo o contas caixa, contas a receber, a curtíssimo prazo, né? A estoque algumas vezes, e pega do outro lado, você pega as dívidas que ela tem de até 1 ano, mais ou menos. E aí você subtrai. Se aquele valor dá para... Se ficar em pátio, significa que dá para pagar tudo. Se não ficar, ou seja, se ficar sobrando, significa que o valor que ela tem a receber é superior do que o valor que ela tem a pagar. Então é ótimo. Agora, se o valor que você fez a continha, tudo que a empresa tem para receber, no ativo circulante, subtrair, dividir pelo passivo circulante, se ficar menor, né, significa que você tem um problema, tá? Aí você tira o estoque, porque às vezes o estoque você não consegue vender de uma hora para outra. O que você faz? Você tira o estoque, então fica somente, basicamente, caixa, banco e aquelas contas a receber a curtíssimo prazo. Aí você tem uma duplicata a pagar daqui a 3 meses. Então você faz a continha novamente, tira o estoque fora, aí você tem exatamente o capital que você precisa para pagar os financiamentos que você captou, seja ele de um fornecedor, seja ele um financiamento que você fez, e aí você tem essa noção clara de quanto a empresa tem liquidez, tá? Liquidez corrente da companhia, tá? É importante verificar a liquidez geral também. Então você vai pegar a mesma coisa, você vai pegar todo o ativo dividido pelo passivo e verificar se sobra alguma coisa, se falta. Se sobrar, significa que ela está dentro dos padrões normal, tá? Se dá 1, significa que está dentro dos padrões normal. Se dá negativo, significa que você vai precisar de mais capital, né, caso essa empresa tiver uma insolvência para quitar tudo. Então é importante você, iniciante, né, começar a estudar um pouco mais para entender mais aquele negócio, entender mais aquela companhia, e é isso aí, tá? Não tem segredo, não tem muito segredo, é bem simples, tá? Uma dica importante, contabilidade. A contabilidade é onde você tem que focar o máximo de estudo, porque todas as empresas, a grande parte delas são publicadas lá no RI da companhia, e aí você consegue ver os números do passado para ver se ela vai replicar esse número no futuro, tá bom? Outra coisa importante é marketing, né? Então, vendas, principalmente a área de vendas.
A empresa está vendendo bem, a empresa vende bem o produto. Por quê? Nenhuma empresa vive sem vendas. Quanto mais você vender, é melhor, né? Aí você tem que ver o custo, né? Quanto que para você vender X valor, você está gastando para isso. Então, no financeiro, você vê o custo que essa venda está gerando e lá nas vendas você o custo que você está gastando para vender. Então verifica qual é a margem ideal para você fazer a continha fechar lá na trás. No final das contas, o mais importante é, se tudo estiver ok, você vai ver o lucro líquido sobrando no caixa para você estar distribuindo para a empresa, ou distribuindo para os acionistas, ou reinvestindo, no caso, uma empresa de crescimento. No mais, espero que essas dicas possam te ajudar a refletir, a estudar melhor, buscar informações no EI da companhia, no mercado e investir cada vez melhor. Um forte abraço.